Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Estamos aqui semanalmente tratando assuntos relacionados à escola bíblica dominical e você é muito bem-vindo aqui. Nessa ocasião, nós vamos estudar a lição de número 8 do terceiro trimestre de 2021 da revista Lições Bíblicas Adultas CPAD, que tem como tema Naamã é curado da lepra. Este vídeo é bom para o superintendente de escola bíblica dominical, para você, professor da escola bíblica dominical, pregadores do evangelho, seminaristas, estudantes da Bíblia Sagrada. Aqui você vai encontrar sermões, devocionais, dicas e muito mais. Eu convido você a ficar conosco nesta videoaula e juntos aprender mais sobre Deus. Faça também a sua assinatura no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora. Sabe por quê? Porque estamos postando vídeos semanais sobre temas da Escola Bíblica Dominical, fornecendo subsídios que vão lhe ajudar. Faça um comentário, ative o sininho de notificações. Amém? Assinou? Ok. Então vamos lá. Tema da nossa lição de hoje. Lição de número 8, tema Naamã é curado da lepra. Texto áureo se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5 e versículo de número 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e foi purificado. Verdade prática diz assim: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículos de número 1 até o versículo de número 27. Vamos agora para os objetivos da nossa lição. Temos 3 objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo é relatar a busca de Naamã por cura. Segundo objetivo, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã. E terceiro objetivo, identificar a ambição de Geazi. Muito bem, nós iremos estudar no primeiro ponto na revista Naamã, o chefe do exército da Síria. No segundo ponto, o mergulho que ele fez no Rio Jordão. E no terceiro ponto nós vamos estudar Geazi, acometido da lepra. Então, irmãos, vamos iniciar a nossa aula. Primeiro ponto, Naamã, o chefe do exército da Síria. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua fé e obediência ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era humilhante para um homem de posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcança a cura. Vamos ver como isso aconteceu? Veja bem, meus irmãos, o rei da Síria era Ben-Hadad II e Naamã, um ministro de alto escalão no governo sírio, cuja capital era Damasco. Ele atacara várias vezes a Israel. Você vê isso no primeiro livro de Reis, capítulo 11, capítulo de número 20 e capítulo 22. Naamã era valoroso, importante e respeitado pelas várias conquistas realizadas para os sírios. Porém, com todo o seu prestígio, autoridade e riqueza, Naamã era um homem condenado. Sabe por quê? Porque debaixo de seu uniforme
escondia-se o corpo de um leproso. Ao ler o texto do segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 11, parece que a infecção estava limitada apenas a um lugar, e é possível que sim. Leiamos o texto para compreendermos melhor. Diz assim o texto, irmãos: Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Então, irmãos, é possível que a lepra estivesse limitada apenas a um lugar, mas a gente sabe que a lepra tem a tendência de se espalhar. Se não for tratada, por fim pode levar à morte. Somente o poder de Deus podia curar aquele homem. Naamã era um homem de valor, mas era leproso. Quantos homens na história do mundo são poderosos no intelecto e no entendimento, e poderosos em sua capacidade, mas não são íntegros em sua alma? Não é verdade, irmãos? Agora, veja que curioso. Em uma dessas guerras da Síria contra Israel, ele fez uma pequena menina israelita como escrava. Você sabia que era comum nas guerras antigas fazer com que os derrotados fossem reduzidos à posição de escravos? Você sabia que também era comum que crianças e mulheres fossem levadas para a escravidão ou para haréns? E isso era uma coisa terrível. Agora, escute isso, a providência de Deus tinha colocado a menina pequena na família de Naamã. Ali, ela passa a ser escrava da esposa de Naamã. É triste, irmãos, pensarmos como uma menina pequena, levada para um país estrangeiro, tirada de seus parentes e amigos e vizinhos, foi escravizada na casa de um general pagão. Mas era assim os costumes da época. Mulheres e crianças eram as vítimas inocentes. Mas veja o que Deus vai fazer. A pequena menina israelita tinha consciência do poder e da reputação do profeta Eliseu e sabia que ele poderia resolver o problema da enfermidade de Naamã. Ela então falou para a esposa do general sobre a salvação dele. A menina testemunhou de sua fé em Deus para sua senhora. Suas palavras foram tão convincentes que ela contou para o marido, o qual, por sua vez, informou ao rei. Deixa eu lhe dizer algo da parte de Deus. Nunca subestime o poder de um simples testemunho, pois Deus pode pegar as palavras dos lábios de uma criança e levar aos ouvidos do rei. Escute o que ela disse: Como eu queria que o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria. Certamente ele o curaria da lepra, segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 2 e o versículo de número 3. E eu convido você para fazer essa leitura conosco. Tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Veja o testemunho que a menina fez. Ela disse: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Guarde bem essa informação aí, porque nós vamos precisar dela mais na frente, diante da nossa lição. Escute só o que vai acontecer. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 5 e o versículo 6. Leiamos esse texto agora. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá,
eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Veja, irmãos, que o texto lido diz: enviarei esta carta ao rei de Israel. O portador da carta foi o próprio general Naamã. Naamã levou uma companhia de homens armados como guardas-costas e também uma grande soma em dinheiro que serviriam de presentes ao rei de Israel, a fim de encorajar a sua cooperação. Sem dúvida, grande parte destes materiais valiosos acabariam sendo dados a Eliseu. Naquele tempo, ainda não tinha começado o uso de moedas, portanto, a referência aqui a dinheiro deve ser a metais preciosos divididos em pequenas porções. Naamã não poderia sair da Síria sem a permissão do rei e precisava de uma carta oficial de apresentação para Jorão, rei de Israel. Afinal, a Síria e Israel eram inimigos e a chegada de um comandante do exército da Síria poderia causar um grande mal-entendido. Tanto Naamã quanto Ben-Hadad acharam que o profeta faria o que o rei lhe ordenasse e que tanto o rei de Israel quanto o profeta esperavam receber presentes caros em troca do serviço. Irmão, que engano terrível foi esse! Veja que foi por esse motivo que Naamã levou consigo mais de 300 quilos de prata e mais de 60 quilos de ouro, além de vestimentas caríssimas. Agora, irmãos, veja que a menina não havia dito nada sobre reis ou presentes, mas apenas indicara Eliseu, o profeta, dizendo à sua senhora o que o Senhor podia fazer. Meus irmãos, nossa salvação não é obtida dando presentes a Deus, mas sim recebendo pela fé a vida eterna. Lá em Efésios capítulo 2 e versículo 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E também em Romanos 6 e 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O dom gratuito de Deus. Agora, meus irmãos, você sabia que o rei Jorão poderia ter honrado o Senhor e ter começado a construir um período de paz entre Síria e Israel? Mas ele não aproveitou a chance. Jorão interpretou a carta como uma declaração de guerra. O rei, assustado, rasgou as vestes de forma violenta, algo que os reis raramente faziam. Ele estava tomado pela incredulidade e também tomado pelo medo. A verdade é o que o rei não podia fazer nada, mas o profeta era o canal do poder de Deus. Imagine, irmãos, que Naamã estava acostumado com o protocolo do palácio. Ele esperava ser reconhecido publicamente e receber elogios, honras, presentes generosos, pois era assim que os monarcas procediam. Meus irmãos, veja isso. Eliseu nem sequer saiu da sua casa para receber o homem. Em vez disso, enviou um mensageiro, provavelmente Geazi, instruindo o general a percorrer os 50 quilômetros até o Jordão e mergulhar 7 vezes no rio. Depois estaria purificado de sua lepra. Veja, se Naamã começou sua jornada em Damasco, então havia viajado mais de 160 quilômetros para chegar a Samaria, de modo que mais uns 50 quilômetros não teria problema algum. Porém,
O general ficou enfurecido e a causa dessa ira foi o seu orgulho. E o Senhor estava trabalhando exatamente no orgulho de Naamã. Pergunto, irmãos, por acaso é diferente nos dias de hoje? As pessoas desejam ser salvas de seus pecados participando de rituais, fazendo boas obras e tantos outros substitutos que não funcionam. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou. Tito capítulo 3 e versículo 5. Veja, irmãos, que Naamã tinha outro problema sério. Preferia os rios de Damasco em vez do lamacento rio Jordão, Arabana e Farfar. Versículo de número 12 cita esses rios e eu vou ler agora com você esse texto. Diz assim o versículo de número 12. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora, saiu dali furioso. O rio Abana, atualmente conhecido como Barada, começa nas montanhas do Líbano e corre através de Damasco. O rio Farfar não foi identificado. Talvez um afluente do rio Barada. Naamã acreditara que a cura viria da água. Então, ele pensava quanto melhor a água, melhor a cura. Preferia fazer as coisas do seu modo e viajar mais 160 quilômetros do que obedecer a Deus e percorrer apenas 50 quilômetros. Ao mesmo tempo que ele estava tão perto da bênção, ele ficou tão longe da bênção. Muito bem, meus queridos irmãos, agora nós vamos estudar o segundo ponto da nossa lição. E o assunto do segundo ponto da nossa lição é sobre o mergulho de Naamã. Não restava outra saída para Naamã. Então, obedecendo a ordem divina, mergulhou 7 vezes nas águas do rio Jordão. E quando ele saiu das águas, sua lepra havia desaparecido, e sua pele era como de uma criança. Dramaticamente, Naamã mergulhou por 1, 2, 3 vezes e nada aconteceu. A fé de Naamã ficava abalada a cada mergulho que era dado. E todos olhavam fixos para aquele general. Na 6ª vez, todos olharam cheios de expectativas. Nada acontecera. Então veio a 7ª vez e ele mergulhou e reapareceu. E assim que ele reapareceu, sabe como foi? Foi totalmente curado da lepra. Certamente houve gritos de clamor, e aqueles pagãos sírios louvaram o nome do Senhor. O seu Norman Champlin, ele diz: se a cada dia mergulhássemos na Bíblia Sagrada, então haveria um milagre operando em nosso favor. Mas o orgulho e o mundanismo nos impedirão de receber este milagre. Curado, Naamã deu testemunho público claro de que o Senhor, Deus de Israel, era o único e verdadeiro Deus de toda a terra. Renunciou os falsos deuses da Síria e se identificou com Jeová. Em vez de Naamã voltar para casa e compartilhar a boa notícia e o milagre que recebera a cura da lepra, Naamã voltou à casa de Eliseu a fim de agradecer. Naamã voltou para a casa de Eliseu cheio de gratidão e as mãos também cheias de ricos presentes para serem dados ao profeta. Seu desejo de recompensar Eliseu foi natural, mas o profeta não toma a glória que é de Deus para si. Eliseu não estava interessado nos 340 quilos de prata, nem nos 60 quilos de ouro, nem nas roupas caríssimas e finas. Jeová era a recompensa de Eliseu e ele nada mais buscava. Eliseu não aceitou os presentes de Naamã, e isso evidencia, meus queridos irmãos, o verdadeiro caráter de um homem de Deus.
O exemplo de Eliseu é uma denúncia à ganância de muitas pessoas que hoje mercadejam os seus ministérios e aquilo que o Senhor oferece gratuitamente para o seu povo. Eliseu adverte que Deus não é mercadoria que se pode manipular em benefício próprio para ganhar dinheiro, prestígio ou poder. Abraão recusou os presentes do rei de Sodoma e Gomorra. Pedro e João, nos tempos do Novo Testamento, rejeitaram o dinheiro de Simão. Meus queridos irmãos, que grande testemunho Naamã, agora servo de Deus, volta para casa louvando e bendizendo o nome santo do Senhor e testemunhando o poder de um Deus que tudo pode, de um Deus que tudo faz. Volta curado da sua doença e ele vai agora testemunhar em um país pagão que realmente o Senhor, Deus, é o verdadeiro Deus e não há outro fora ele. Muito bem, meus queridos irmãos, se você chegou até aqui na nossa lição, continue conosco. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça agora a sua inscrição no nosso canal, para que você receba esses vídeos semanalmente sobre temas da Escola Bíblica Dominical e subsídios para preparar a sua aula aí quando você for ministrar na sua igreja. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora partir para o terceiro ponto da nossa lição, que é Geazi é acometido de uma lepra. Em um espaço de talvez 2 quilômetros, quando Naamã não ia muito longe, o moço ganancioso de Eliseu, Geazi, quis ir atrás do dinheiro de Eliseu, do dinheiro que Eliseu havia recusado receber. Escute só, irmãos, todos nós precisamos de dinheiro, isso é verdade. Porém, o servo fiel de Eliseu sofreu uma tentação com o dinheiro no qual ele não conseguiu dominar. Eliseu havia rejeitado 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finíssimas. Mas isso fez o coração de Geazi doer. De fato, se ele tivesse aquela quantia, seria financeiramente independente e poderia até deixar de servir o profeta. Rapidamente Geazi traçou um plano diabólico. Ele correria atrás de Naamã e diria que Eliseu tinha mudado de ideia e ele ficaria com uma parte do prêmio. Começando a efetuar o seu plano, lá se foi Geazi e não demorou muito para alcançar a comitiva. A caravana não estava muito longe, apenas 2 quilômetros de distância, e Geazi conseguiu correr até alcançá-la. No segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 21 ao 26, narra-nos esse texto e eu gostaria de ler com você agora. Diz assim a palavra do Senhor: Então Geazi correu para alcançar Naamã, porque vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: Está tudo bem? Perguntou Naamã. Geazi respondeu: Sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Mentira! Essa foi a primeira mentira de Eliseu. Que coisa terrível, queridos irmãos, motivado pela ganância. Diz o versículo 23 que respondeu assim Naamã: Claro, leve 70 quilos. Ele pediu 35. Naamã disse: leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Olha a generosidade de Naamã. Versículo 24, quando Geazi chegou à colina onde morava, ele foi na casa dele. Pegou as sacolas das mãos dos servos e os guardou em casa. Mandou os homens de volta para Naamã e esses 2 homens partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este, Eliseu, perguntou a Geazi: Onde você esteve, Geazi?
E Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mentiu de novo. Que coisa terrível, queridos irmãos, levar o engano, a mentira, em busca de riquezas, motivado pela ganância. Que Deus tenha misericórdia de nós sermos alcançados por essa ganância terrível de possuir, de ter riquezas cada vez mais de uma forma desonesta e injusta. Então, irmãos, Naamã deu a Geazi muito mais do que havia pedido. Embrulhou tudo com cuidado e também ordenou que 2 de seus servos levassem tudo para ele. Nós lemos aí a referência. Geazi esqueceu que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Eliseu não apenas viu o que o servo havia feito, como também enxergou o que havia dentro do coração dele e descobriu sua motivação. Geazi desejava ser um homem rico, dono de terras, rebanhos, com roupas caras e servos para obedecer a sua ordem. Geazi não se contentava em trabalhar ao lado do profeta Eliseu. Ele queria segurança e conforto. Sem dúvida, não há nada de errado em ser rico, se é isso que Deus tem para a sua vida. Porém, é errado conseguir essa riqueza pela dissimulação e fazer dela o seu Deus. Meus queridos irmãos, Deus julgou Geazi, ferindo-o com lepra e prometendo que pelo menos um de seus descendentes a cada geração sofreria desse mal. Geazi havia alimentado esperanças de deixar uma grande riqueza para os seus descendentes, mas em vez disso, deixou grande vergonha e tristeza para os anos vindouros. Em Israel, os leprosos eram considerados imundos e Geazi não podia mais servir a Eliseu. Havia perdido o seu ministério. Que coisa triste, meus queridos irmãos. Uma das marcas nos últimos dias é que as pessoas amarão mais o dinheiro do que a Deus ou outras pessoas. Isso você encontra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 15. Que tremenda lição a de hoje, meus irmãos. Mediante um ato de fé foi curado da lepra, mas um israelita, por um ato desonroso, ficou leproso. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da nossa pré-aula. Obrigado por ter ficado conosco até o fim. Espero que este subsídio venha contribuir para o preparo da sua aula na sua escola bíblica, na sua igreja, ou o preparo para o seu sermão e seus estudos bíblicos. Se você quer saber mais sobre o tema dessa lição, consulte a nossa playlist com temas da EBD. Lá você encontrará muito mais assunto como este daqui. Deus te abençoe sempre e até o nosso próximo encontro.